tudo tão exagerado, tão idiota, mas é tão incrível. What the fuck? Tá tudo muito bonito. Oi, tudo bem com você? Eu sou o Doug, você provavelmente não é o Doug, mas seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre filmes, séries e outras coisas que me der na telha, e é muito bom ter você aqui comigo. E já que você tá aqui, aproveita, me dá um biscoitinho, manda pra todo mundo, deixa seu comentário e se inscreve no canal. É rapidinho, de graça, mas me ajuda demais a crescer aqui na plataforma. Então, dado o recado, bora pro que interessa. Mano, todo mundo sabe que a Netflix tem problemas seríssimos com adaptações, né? Não importa se é livro, mangá, jogo, às vezes dá certo, mas é raro. Mas quem diria que tudo que eles precisavam era uma criança com o corpo que estica e com o sonho de se tornar o rei dos piratas. Foi só eles terem isso que resolveu o problema. Finalmente eles acertaram e lançaram uma adaptação que é bem feita, divertida e, pelo que dizem, respeita o original. Às vezes, para as coisas darem certo, não precisa de tanto, né? 17 milhões por episódio. Vamos falar com alguns spoilers dessa série incrível da Netflix. Baseada na épica, famosíssima e mais vendida série de mangás no mundo, criada por Eiichiro Oda, One Piece conta a história do Luffy, um menino que depois de comer a fruta do diabo, ganha a habilidade de esticar o seu corpo igual borracha. Munido apenas do seu chapéu de palha e de uma personalidade imparável, ele embarca numa perigosa aventura onde vai fazer grandes amigos e muitos inimigos. Tudo isso para encontrar o lendário tesouro conhecido como One Piece. E assim realizar o seu sonho de se tornar o rei dos piratas. Tá, antes de mais nada eu já vou dizendo que eu sou do bonde dos ignorantes. Ou seja, do bonde dos leigos, de quem não sabe nada de One Piece. Eu só sabia que existia e que era sobre piratas. Que eu acho que qualquer um que tá na internet sabe isso. Mas eu nunca assisti um pedacinho sequer do anime ou li um pedacinho sequer do mangá. Então, sendo assim, eu tenho lugar de fala pra dizer que essa série é acessível pra todo mundo. Você não precisa de nenhum conhecimento prévio pra poder se engajar na história. Claro que quem é fã com certeza vai ter uma experiência muito mais completa, porque vai conseguir catar umas referências, uns fanservices, mas quem assim como eu não é fã e não conhece nada dessa história, vai conseguir também se divertir demais nessa loucura maravilhosa. Pensa comigo, os caras tinham uma bomba na mão. Eles precisavam transportar pro live action todo aquele clima insano do anime, com homens-peixe, um palhaço que separa as partes do corpo e uma criança com uma produção excessiva de colágeno. Mas isso não é o pior. Eles ainda precisavam agradar uma fanbase que pelo jeito é bem exigente. E surpreendentemente, eles conseguiram. É tudo tão exagerado, tão idiota, mas é tão incrível que até as coisas mais absurdas fazem todo sentido dentro desse universo. Quer um exemplo? Os telefones do mundo do One Piece são caracóis. E aí você me pergunta, por quê? Sei lá, não sei, eu não tenho a mínima ideia. Talvez os olhos deles sejam antenas ou eles façam alguma telepatia. A série não explica isso, então no primeiro episódio você fica tipo, what the fuck? Mas no segundo você já tá acostumado, você já acha normal, acha até bonitinho. Dá pra perceber que eles escolheram inserir a gente no ambiente, explicar algumas regras de como esse mundo funciona, mas outras regras eles deixaram pra gente ir deduzindo e descobrindo pelo caminho, meio que por conta. E é fácil fazer isso porque o ambiente é vivo, é muito bem construído, misturando os cenários reais e o CGI com perfeição. E por falar em CGI, tá tudo muito bonito. Os navios, as cidades, um monstro do mar gigantesco e, claro, os poderes dos personagens. Em tudo você vê que teve um cuidado, que teve um investimento que não é sempre que você vê numa produção feita pra televisão. Inclusive é muito melhor que muita coisa que aparece no cinema. O personagem principal consegue se esticar igual borracha. Isso tinha muita chance de ficar uma tosqueira, mas eles conseguiram deixar engraçado, bonito e até que realista na medida do possível. Claro, tem uns efeitos que parece que foram feitos no Movie Maker, tipo a espada do Zoro se despedaçando, ou quando eles colocaram um bonecão de plástico pra sair voando numa explosão. Mas no geral, o trabalho ficou uma bosta. Não, brincadeira. De primeira. E para que os personagens conseguissem fazer sentido dentro desse mundo que foi criado, a caracterização trouxe eles pra vida numa vibe bem camp, bem colorida, tipo anime mesmo. Tem às vezes uns problemas nos cabelos, numas perucas, nos bigodes, Goldie Roger, mas dá pra passar. Só não dá pra perdoar a maquiagem dos Arlong. Cara, era o Luffy que era pra ser de borracha, não o rosto dos homens-peixe. Sério, tá muito feio, meu Deus do céu. Tá tão feio que a própria série tira sarro e faz uso ao chamar o cara de peixe com botox. É o peixe depois da harmonização facial. O peixe ex-BBB.
Eu só esqueci de conferir se essa piada foi feita pela dublagem ou se ela tá no original também. E parênteses pra falar da dublagem. Tá muito boa, tá muito engraçada. Os trocadilhos, as adaptações que eles fizeram, as piadas de duplo sentido, tá incrível demais. Parabéns pros dubladores. Mas voltando a falar da maquiagem dos Homens-Peixe, pelo menos a série soube rir de si mesma. O que já é um bom sinal, né? A série tem o DNA e a personalidade de uma animação encarnada em um mundo tridimensional. A direção e a cinematografia conseguiram juntar ângulo, tem muitos planos muito abertos e muitos planos muito fechados. Lentes. Eles criaram uma tecnologia nova de lente que tem a mesma amplitude de um olho de peixe, mas não distorce as laterais, só pra filmar essa série. Coreografia. Os próprios atores fizeram boa parte das cenas de ação. E trabalho de câmera pra dar um ar cartunístico àquilo que tá acontecendo ao vivo. Não é um live action baseado numa animação, é uma animação em live action. Você percebe a diferença? Porque não é como se eles quisessem esconder que isso aqui veio de um desenho pra deixar as coisas mais realistas. Ouviu, dona Disney? A série abraça o absurdo, o extravagante e acerta exatamente onde a Disney tá errando nos live actions dela. One Piece da Netflix se orgulha do seu material original, enquanto a Disney parece que se envergonha dele, estética e narrativamente. E olha, essa série conseguiu trazer um dos protagonistas mais cativantes dos últimos tempos. O Luffy é um pedaço de mal, de bom caminho. Ele é muito intenso e tem um otimismo tão irresistível que até os personagens mais durões, Zoro e Nami, acabam ficando desarmados com a atitude tão positiva e tão amigável dele. O Iñaki Godoy parece que nasceu pra fazer esse papel. Tem uma vibe teatral na performance dele que deixa o personagem ainda mais carismático. O Luffy, com aquele jeitão despreocupado, consegue passar tanto segurança quanto autoridade, porque você sabe que ele tá sorrindo pra você, mas se ele precisar te dar uma surra, ele vai te dar. É engraçado e ameaçador, mas ao mesmo tempo é muito hipnotizante. Agora, a versão criança dele eu achei bem chatinha, porque ele é muito sarna, ele é meio chorão, meio reclamão, bem diferente da versão adulta, que é mais despreocupado, mais ousado, mais atrevido. E aí eu não sei se é uma questão do ator, da direção, do roteiro adaptado ou do roteiro original do mangá mesmo. Mas eu fiquei feliz pelo Luffy adulto ter melhorado a personalidade dele. E eu também não posso deixar de mencionar a atuação do Jeff Ward fazendo o Buggy. Eu nunca tinha visto esse ator na minha vida, mas olha que trabalho incrível. O nariz dele ser realmente uma bola vermelha é genial e representa bem o absurdo cômico que essa série gosta de usar. Tanto a caracterização quanto a atuação dão pro personagem aquele ar irônico e psicótico que só um bom palhaço assassino tem. Uma pena que depois do segundo episódio ele praticamente desaparece. Uma das coisas mais mágicas dessa série é a interação dos Chapéus de Palha, o bando do Luffy. Só que quando a história começa, não existe bando nenhum. Então ela vai construindo pouco a pouco esse grupo de uma forma muito poética. Cada episódio apresenta um novo personagem que vai sendo agregado à história, mas mesmo aqueles que só aparecem mais pro final conseguem ter o seu espaço e a sua importância dentro da narrativa. Todos os capítulos mostram flashbacks, e esses flashbacks servem para integrar a gente no passado, na história e nos sentimentos desses personagens. No quesito luta, o Zoro é o meu personagem favorito. Ele é quieto, estoico e totalmente focado em realizar o sonho dele. Mas quando ele usa as espadas, ele se transforma numa força da natureza. A Nami é uma ladra que parece que não se importa com mais ninguém, mas por trás disso tem uma história muito mais profunda. Eu só achei que o final não deu pra ela a oportunidade de lutar pela própria história, porque ela tinha uma conexão muito forte com o vilão. Só que quem vem pra resolver tudo no fim das contas é o Luffy, e ela acaba ficando meio que de escanteio. O Sanji primeiro aparece como alguém que não se encaixa no lugar onde ele tá, alguém que é muito maior do que aquilo. Só pra mais tarde a gente descobrir que ele não poderia estar em lugar nenhum se não fosse por aquela pessoa que aparentemente não gosta dele. E não é uma sacada incrível que ele só luta dando chute pra não machucar a mão que ele usa pra cozinhar? O único personagem do bando que no fim das contas parece que ficou sem uso, sem propósito, foi o Usopp. E nem é culpa do ator, e sim do roteiro, que deu um background pra ele, deu um episódio inteiro pra introduzir a gente no mundo dele, e no fim parece que ele só tá ali. Era pra ele ser o alívio cômico, mas ele não é engraçado. Eu acho que teve umas 2 piadas dele que eu ri. E ele também não tem nenhuma habilidade especial. Então a sensação que dá é que ele ficou sobrando. Tanto que a própria história dá um jeito de isolar ele num dos momentos mais importantes do final. Simplesmente porque ele seria morto em 2 segundos se ele estivesse no mesmo lugar onde acontece a batalha principal. Como a série se baseia em um material muito vasto, são mais de 1000 episódios do anime e mais de 100 volumes do mangá. O roteiro pisou no acelerador na hora de construir a narrativa. A história é estruturada no formato de uma jornada, onde cada episódio apresenta ou desenvolve um personagem.
Em 8 episódios, o live action resume uns 50 episódios do anime. Ou seja, não tem encheção de linguiça não. Cada episódio tem ali entre uns 50 minutos e 1 hora. E nesse tempo dá pra apresentar um novo membro da equipe, introduzir um vilão, mostrar o conflito entre eles e ainda criar um gancho pro próximo. Traduzindo, piscou, perdeu alguma coisa. Só que esse sentimento constante de agregação, às vezes, principalmente nos episódios do meio, me deu a sensação de que a história não estava necessariamente evoluindo ou desenvolvendo, e sim inchando. Mas como tudo isso é visualmente deslumbrante e narrativamente frenético, você se deixa levar. E olha, mesmo com esse ritmo intenso, a história não faz nada de forma repentina. Tudo aqui é construído aos poucos. Por exemplo, o palhaço Bug, a grande estrela do segundo episódio, é introduzido no finzinho do primeiro. Aí, mais pro fim ele volta, só que em condições bem diferentes. Já o vilão principal aparece pela primeira vez no terceiro episódio, mas só vai confrontar os Chapéus de Palha lá no sexto. E por mais que quem conhece a história provavelmente vai sentir falta de muita coisa que foi cortada, pra quem não sabe nada, tudo flui perfeitamente. Essa série tem uma personalidade e uma estética muito próprias, porque ela é maluca, espalhafatosa e ridícula da melhor forma possível. A história não foi plastificada para se adaptar às novas audiências, mas decidiu trazer essas audiências para dentro desse universo que é tão rico e tão cativante. A Netflix é famosa por estragar tudo que ela encosta, mas dessa vez eles abraçaram a estranheza do material que eles tinham e fizeram uma obra à altura da fama do seu original. Luffy quer ser o rei dos piratas. E One Piece Live Action tem tudo para ser a rainha das adaptações de mangás. One Piece é uma história sobre crescimento, sobre amadurecer. O Luffy, por algum motivo que não fica claro, não teve os seus pais. Ele cresceu dividido entre 2 mundos, o dos piratas, ou seja, aquilo que ele queria ser, e o da marinha, na pessoa do seu avô, que representa de onde ele vem. E de ambos os lados, ele sempre ouve que ele não tá pronto, que ele ainda precisa crescer, que tem muito trabalho a fazer. Então, quando ele come o fruto do diabo, ele ganha exatamente o poder de crescer, de ser maior, de ser quase infinito. Mas não importa o quanto ele se estique, ele sempre volta ao tamanho normal, ao seu verdadeiro eu. Porque o crescimento que ele realmente precisa passar não é o físico. É sobre o quanto custa ser e saber quem realmente é. Mesmo que para isso ele precise ir na contramão de tudo que esperam dele. O Garp, o avô do Luffy, não é um inimigo, e sim um antagonista. Ele representa uma vida que o Luffy não quer ter, e da qual ele sempre foge. E o fato de ele não conseguir derrotar o avô mostra muito sobre como crescer e seguir os nossos sonhos não significa destruir as nossas origens. Se tornar o rei dos piratas significa se tornar um adulto. É conquistar a própria liberdade, não permitir que nada nem ninguém impeça ele de ser aquilo que ele sempre foi. Ou seja, é ter domínio sobre a sua própria identidade. A One Piece que o Luffy procura parece estar tão distante, porque na verdade tá nele mesmo. Ele só não sabe disso ainda. Geralmente, quando eu assisto um filme ou uma série, é uma vez pra nunca mais. Mas olha, essa série me deixou ansioso pra terminar ela na primeira vez. E agora, depois de concluir, eu tô ansioso pra assistir ela tudo de novo. E mais do que isso, ela me deu vontade de assistir o anime, pra eu poder conhecer mais desse universo. Pela fama da Netflix, tinha tudo pra dar errado. Mas deu muito certo. Dito isso, eu mal posso esperar pelas próximas temporadas, pra elas resumirem os outros 950 episódios que ficaram faltando. Essa foi a minha crítica do live action de One Piece, mas a pergunta que fica é, você assistiu e você gostou? Me deixa saber aqui nos comentários e não se esquece de me dar um biscoitinho, mandar pra todo mundo, se inscrever no canal, é rapidinho de graça, mas me ajuda pra caramba. E se você quiser continuar aqui comigo, você pode assistir meu último vídeo, ou essa playlist que eu preparei com todos os vídeos que eu já lancei pra você poder maratonar o canal. Você que escolhe. Valeu, gente!